Se você já entrou em um lugar onde todos os olhares pareciam pesar o dobro, sabe como é difícil manter a cabeça erguida. Agora imagine ter apenas 15 anos, carregar o peso dos sonhos da sua família e ainda enfrentar a indiferença e o preconceito de quem deveria te acolher. Essa é a história de Naomi, uma jovem brilhante que trocou a segurança de um bairro simples pela incerteza de um mundo elitizado. Sem prometer vingança, sem planejar revolta, ela carrega apenas a força silenciosa da inteligência, uma força que silenciosamente mudará tudo à sua volta. Mas como alguém tão jovem, tão diferente, pode quebrar as paredes invisíveis do preconceito em um ambiente onde cada sorriso esconde uma desconfiança? É isso que você vai descobrir agora. Prepare-se para uma jornada de dor, luta, superação e uma virada que ninguém ousou imaginar. O céu de Chicago estava encoberto naquele domingo de outono, como se a cidade inteira sentisse a tensão que dominava o interior do pequeno táxi que serpenteava pelas ruas movimentadas. Naomi olhava pela janela, o rosto colado ao vidro frio, absorvendo cada detalhe com uma mistura de fascínio e medo. Prédios imponentes, placas que piscavam luzes coloridas, pessoas apressadas de um lado para o outro, tudo parecia imenso e inacessível. Ao seu lado, a mãe segurava firme sua mão num gesto silencioso de apoio. O pai observava as ruas com atenção, como se decorasse mentalmente o caminho para nunca se perder. Aquela mudança era muito mais do que trocar de endereço. Era uma aposta no futuro de Naomi, uma aposta carregada de esperança e sacrifício. Quando o táxi parou diante da fachada de tijolos elegantes da Riverstone Academy, Naomi sentiu as pernas tremerem. A escola era ainda mais intimidadora do que nas fotos. Imensa, imponente, impecável. Um mundo novo se abria diante dela, e ao mesmo tempo parecia que uma muralha invisível a separava daquele lugar. O porteiro a cumprimentou de maneira formal e impessoal. No hall de entrada, colegas andavam em grupos, com mochilas caras e celulares reluzentes nas mãos. Naomi, com sua mochila simples e uniforme novo ainda engomado, parecia deslocada, como uma peça de quebra-cabeça forçada a caber onde não pertencia. "Bem-vinda a Riverstone, Naomi Harris", disse a secretária sorridente, entregando-lhe seu crachá de identificação e o mapa da escola. Naomi agradeceu em voz baixa, consciente de que muitos olhares se voltavam para ela, avaliando cada detalhe, seu cabelo, suas roupas, sua pele. Cada passo pelos corredores largos da escola era como atravessar um campo minado. Ela ouvia cochichos, risos abafados e sentia o julgamento pairando no ar como uma nuvem pesada. Não. Eram insultos diretos, nem confrontos abertos. Eram pequenos gestos, olhares, distanciamentos sutis que, juntos, formavam um muro difícil de escalar. Ao entrar na sala de aula pela primeira vez, Naomi buscou um lugar discreto. Escolheu uma cadeira perto da janela, tentando se tornar invisível. Mas a invisibilidade era impossível naquele ambiente. Assim que o professor de matemática pediu voluntários para resolver uma equação no quadro, Naomi instintivamente levantou a mão. Era o que ela sabia fazer melhor: aprender, resolver problemas, brilhar através do conhecimento. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Todos olharam para ela, alguns com surpresa, outros com desprezo velado. Mesmo assim, Naomi se levantou e caminhou até o quadro. Sua mão desenhou rapidamente a solução correta, seus cálculos claros e precisos. Quando terminou, virou-se para a turma esperando pelo menos um reconhecimento silencioso. Recebeu apenas olhares frios e, de um canto da sala, um riso abafado. Era ali que Ethan Miller e Madison Clark entravam em sua história. Filhos de famílias ricas e tradicionais, donos de sorrisos perfeitos e atitudes envenenadas. Naomi sentiu, desde o primeiro instante, que eles a viam não como uma colega, mas como uma ameaça, algo a ser colocado no devido lugar. No
intervalo, enquanto Naomi caminhava pelo refeitório lotado com sua bandeja simples, percebeu que as mesas estavam todas ocupadas. Todas, menos uma, onde sentavam Ethan, Madison e seus amigos. Sem alternativa, ela se aproximou. Antes que pudesse perguntar se havia lugar, Madison lançou um olhar de desprezo e comentou alto o suficiente para todos ouvirem. Tem mesa de bolsistas lá no fundo, sabia? O comentário arrancou risadas de algumas mesas próximas. Naomi sentiu o rosto queimar, o peito apertar, mas engoliu em seco. Sem dizer uma palavra, virou-se e caminhou para o canto mais vazio do refeitório, onde terminou seu almoço olhando para a janela. Naquela noite, deitada em sua cama, Naomi revivia cada detalhe do dia, cada palavra, cada riso, cada olhar. A dor era real, mas havia algo maior dentro dela, uma chama que nem o preconceito, nem a solidão, nem o desprezo podiam apagar. Ela sabia que não bastava ser boa, teria que ser extraordinária, não apenas para provar seu valor aos outros, mas para lembrar a si mesma quem ela era. E assim, entre lágrimas silenciosas e sonhos que pareciam pesados demais para seus ombros jovens, Naomi jurou que não se renderia. Não importa quanto desprezo tivesse que engolir, ela faria sua presença ser sentida, não com gritos nem com revoltas, mas com algo que ninguém ali parecia esperar dela: genialidade. O segundo dia de Naomi na Riverstone Academy começou com o mesmo frio no estômago. Era como se o ar dentro da escola fosse mais denso, mais difícil de respirar. As paredes brancas impecáveis pareciam refletir não só a luz fria dos lustres, mas também os olhares carregados de julgamento que a seguiam a cada passo. Logo na entrada, ela percebeu que aquele não seria um dia mais fácil que o anterior. Alguns colegas passavam por ela com sorrisos educados que morriam antes de chegar aos olhos. Outros, mais transparentes, nem se davam ao trabalho de disfarçar o desconforto. Naomi sabia exatamente o que eles estavam pensando. Para eles, ela não era apenas nova, era diferente. Era a presença que quebrava a homogeneidade confortável em que todos pareciam viver. Na sala de aula, enquanto o professor organizava os papéis, para a primeira prova diagnóstica do semestre, Naomi se sentou em seu lugar habitual, perto da janela. A mesma sensação de isolamento a envolveu novamente. As conversas entre os colegas fluíam fácil entre si, cheias de piadas internas, planos para o final de semana, fofocas sobre festas e viagens. Naomi, com seu caderno perfeitamente alinhado e sua caneta pronta, parecia uma ilha esquecida em meio a um oceano de familiaridade. Quando o teste começou, Naomi mergulhou nas questões com foco absoluto. Cada resposta certa era, para ela, uma pequena vitória silenciosa contra o desprezo que sentia no ar. Ela sabia que ali, naquele pedaço de papel, poderia mostrar quem era de verdade, mesmo que ninguém estivesse prestando atenção. Ao final da aula, o professor anunciou que corrigiria rapidamente as provas e já divulgaria os primeiros resultados. Um burburinho tomou conta da sala. Todos pareciam ansiosos para saber quem havia se saído melhor. Naomi permaneceu em silêncio, o coração batendo forte. Quando o professor chamou os nomes dos 3 alunos com as notas mais altas, a sala congelou. Naomi Harris, primeiro lugar, com quase pontuação perfeita. O silêncio que seguiu o anúncio foi ensurdecedor. Alguns colegas se entreolharam, incrédulos. Outros franziram o senho, como se procurassem uma explicação para o que acabaram de ouvir. Naomi, envergonhada, baixou os olhos para o caderno, sentindo as bochechas queimarem. Foi Ethan quem quebrou o silêncio, soltando uma risada seca. Deve ter dado sorte, murmurou, alto o suficiente para que Naomi ouvisse. Madison, sentada ao lado dele, completou com um sorriso debochado. Claro, uma bolsista tem que se destacar de algum jeito, né? As palavras, embora ditas em tom de piada,
cortaram Naomi mais fundo do que qualquer grito poderia ter feito. Ela sabia que aquele era apenas o começo. A rejeição aberta era uma coisa. A rejeição disfarçada de brincadeira era muito pior, porque era difícil de contestar sem parecer frágil, sem parecer ressentida. No corredor, os comentários continuaram. Pequenos, sutis, mas constantes. Naomi sentia como se estivesse andando entre espinhos invisíveis. Não eram apenas Ethan e Madison. Era o riso abafado de um grupo no fundo da sala. Era o convite para formar duplas que nunca chegava até ela. Era a impressão constante de que, não importa o quanto tentasse, nunca seria realmente aceita. No almoço, a cena se repetiu. Naomi pegou sua bandeja, andou entre as mesas lotadas e sentiu os olhares se desviando dela como se carregasse algo contagioso. Acabou sentando sozinha novamente, próxima da janela, fingindo estudar, enquanto mordiscava o sanduíche quase sem sentir o gosto. Foi ali, naquele momento de solidão pesada, que uma sombra se aproximou. Um garoto, de óculos, cabelos desgrenhados e expressão tímida. Seu nome era Peter. Sentou-se do outro lado da mesa sem pedir permissão, apenas assentindo com a cabeça. Você é boa em matemática, disse, como quem comenta o tempo. Naomi sorriu, surpresa, mas também desconfiada. Não estava acostumada à gentileza desinteressada ali. Obrigado, respondeu, tentando manter a voz firme. Peter não insistiu em conversa. Apenas ficou ali, comendo seu almoço em silêncio respeitoso. Para Naomi, aquele gesto simples, a presença de alguém que não a tratava como invisível, foi um sopro de esperança em meio ao ambiente hostil. Ao sair da escola naquele dia, Naomi caminhava com a cabeça um pouco mais erguida. Ela sabia que ainda enfrentaria muitos desafios. Sabia que Ethan, Madison e outros fariam de tudo para lembrá-la do seu lugar, ou do lugar onde achavam que ela deveria estar. Mas também sabia que cada pequena vitória, cada resposta correta, cada prova superada era um passo em direção a algo maior. Ela não queria apenas sobreviver naquele ambiente. Queria conquistar seu espaço. Queria provar, não para os outros, mas para si mesma, que seu valor não dependia da aprovação deles. Enquanto o vento frio de Chicago bagunçava seus cabelos e as luzes da cidade começavam a acender, Naomi sentiu, pela primeira vez em dias, uma pontinha de esperança. A batalha seria longa, seria dura, mas ela não estava sozinha. E mais importante, ela não pretendia desistir. Os dias seguintes se desenrolaram, como uma sequência de provas silenciosas para Naomi. Cada aula era um teste de paciência, cada intervalo, um lembrete de que ela não pertencia àquele círculo fechado de adolescentes ricos e confiantes. Ainda assim, ela seguia firme, escondendo sua ansiedade sob uma fachada de concentração e disciplina. Naquela terça-feira chuvosa, o professor de história propôs um desafio diferente. Uma apresentação em grupo sobre os movimentos sociais do século XX. A turma foi dividida aleatoriamente, mas o destino, ou a falta de sorte, colocou Naomi no mesmo grupo que Ethan, Madison e dois outros colegas, que seguiam a dupla como satélites silenciosos. O clima foi desconfortável desde o início. Enquanto os outros grupos se organizavam rapidamente, com risadas e trocas de ideias animadas, Naomi mal conseguia ser ouvida. Cada sugestão sua era ignorada ou descartada, com comentários sutis que doíam mais pela indiferença do que pelo conteúdo. Talvez a bolsista queira fazer a parte difícil, já que deve estar acostumada a trabalhar mais, disse Madison com um sorriso frio, enquanto mexia no celular. Ethan riu, sem levantar os olhos da tela do laptop. Isso se ela entender o tema, né? Naomi engoliu a humilhação em seco. Não respondeu. Sabia que qualquer reação apenas alimentaria mais zombarias.
Em vez disso, anotou tudo o que foi discutido e decidiu que faria a parte mais difícil do trabalho. Não porque eles mandaram, mas porque queria que, no final, fosse impossível ignorar sua competência. Nos dias que seguiram, Naomi dedicou horas em casa pesquisando, escrevendo e estruturando a apresentação. Seus pais notavam seu cansaço, mas também viam a determinação nos olhos da filha e, como sempre, ofereciam apoio silencioso. Chegado o dia da apresentação, Naomi estava pronta. Usava seu uniforme impecável, os cabelos arrumados em tranças grossas e seu projeto encadernado com cuidado. Quando chegou à sala, no entanto, percebeu que seus colegas de grupo haviam preparado algo completamente diferente, sem avisá-la. Durante a apresentação, Ethan e Madison se revezaram explicando superficialmente o conteúdo, omitindo a parte crucial que Naomi havia preparado. No final, quando a professora perguntou se alguém gostaria de acrescentar algo, Ethan lançou um olhar sarcástico para Naomi. Acho que já cobrimos tudo, não é? Disse como quem fecha uma porta com um sorriso falso. Naomi sentiu o rosto corar de vergonha e frustração. Sabia que poderia ter enriquecido a apresentação, que seu trabalho era sólido, mas a oportunidade lhe fora roubada diante de todos. E o pior, o silêncio dos outros colegas da sala mostrava que ninguém pretendia intervir. Quando a turma foi dispensada para o intervalo, Naomi permaneceu sentada, fingindo organizar seus materiais enquanto os outros saíam. Por dentro, lutava contra o desejo de chorar, de gritar, de simplesmente desistir. Mas ela sabia que não podia se dar a esse luxo, não depois de tudo o que seus pais sacrificaram para que ela estivesse ali. Foi então que a professora, a senhora Donovan, se aproximou discretamente. Você fez um excelente trabalho, Naomi, disse, olhando nos olhos dela. Eu vi suas anotações. Você tem muito a oferecer. Não deixe que o comportamento dos outros te diminua. Aquelas palavras simples foram como um bálsamo em sua alma ferida. Não mudavam o que havia acontecido, mas lembravam a Naomi que havia olhos atentos, que nem todos ali eram indiferentes. No refeitório, naquele mesmo dia, a humilhação ganhou uma nova camada. Naomi tentava encontrar um lugar para sentar quando ouviu Ethan falando alto para o grupo dele. Ouvi dizer que Riverstone agora é obra de caridade. Daqui a pouco vamos ter que dividir o refeitório com mendigos também. O riso que se seguiu foi alto e cruel. Naomi sentiu a garganta apertar. Seus olhos arderam, mas ela respirou fundo, forçou um sorriso para si mesma e continuou andando, cabeça erguida. Naquela noite, Naomi demorou a dormir. Repassava cada detalhe do dia, cada palavra cruel, cada risada abafada. Mas, ao invés de deixá-los, destruí-la, algo dentro dela crescia. Uma força silenciosa, feita de cada humilhação que suportava sem quebrar. Ela sabia que lutar contra Ethan e Madison da maneira deles era inútil. Não queria se rebaixar. Não queria responder com raiva. A resposta dela seria diferente. Seria grandiosa e viria da única arma que eles não podiam tocar, sua mente. Com essa determinação renovada, Naomi prometeu a si mesma que, dali para frente, cada comentário, cada desprezo, cada tentativa de apagá-la, seria combustível para algo muito maior. Algo que nem Ethan, nem Madison, nem ninguém poderia impedir. E no fundo do seu coração ela sabia, sua hora ainda chegaria. As semanas que seguiram foram uma prova silenciosa de resistência para Naomi. Não havia confrontos diretos, não havia grandes discussões. Havia o silêncio, um silêncio pesado, calculado, que parecia falar mais alto do que qualquer palavra. A exclusão social, meticulosamente construída, era uma parede invisível que a cercava em cada canto da escola. Nas aulas, Naomi percebia como as conversas se apagavam quando ela se aproximava. Grupos que riam alto, de repente, mergulhavam em silêncio, sorrisos forçados surgiam e os olhares desviavam. Ela sentia a diferença no ar, uma divisão tão clara que parecia traçada a lápis no chão, de
Um lado, os alunos que pertenciam, do outro, ela. No refeitório, o ritual se repetia dia após dia. Naomi pegava sua bandeja, caminhava entre as mesas ocupadas e terminava no mesmo canto isolado, onde poucos ousavam se aproximar. Às vezes, Peter sentava-se com ela, trocavam algumas palavras sobre tarefas e projetos, mas logo o garoto era chamado de volta por seus amigos, deixando Naomi sozinha outra vez. Era como se a própria presença dela representasse um risco, uma ameaça invisível, a reputação daqueles que ousassem se aproximar demais. Apesar de tudo, Naomi se recusava a mostrar fraqueza. Continuava estudando com afinco, respondendo perguntas com segurança nas aulas e entregando trabalhos impecáveis. Sua determinação não era movida por orgulho vazio, mas por algo mais profundo. A necessidade de provar para si mesma que era digna daquele lugar, que sua presença ali não era um erro, mas uma conquista merecida. No entanto, o silêncio era traiçoeiro. Ele não a atacava de frente, mas corroía aos poucos, plantando dúvidas em sua mente. Será que algum dia ela seria aceita? Será que todo o seu esforço valeria a pena? Será que sua inteligência bastaria para vencer um preconceito tão enraizado? Esses pensamentos a acompanhavam, como uma sombra, mesmo nas horas em que tentava se concentrar. Naomi começou a perceber mudanças sutis em seu comportamento. Falava menos, sorria menos, participava menos das atividades que não fossem estritamente acadêmicas. A energia que antes a impulsionava agora era consumida pela constante vigilância, pela necessidade de se proteger. Certa tarde, enquanto esperava o ônibus na saída da escola, Naomi ouviu duas colegas conversando a poucos metros de distância. Elas não a viram ali, parcialmente escondida atrás de uma coluna. Você viu a nota dela na última prova? Impossível, né? Deve ter algum esquema. Essas bolsas sempre têm um jeitinho. O tom era de desdém, de suspeita, de negação. Naomi apertou os punhos com força, lutando contra a vontade de confrontá-las. Mas sabia que seria inútil. Naquele ambiente, a dúvida lançada era suficiente para corroer qualquer reconhecimento legítimo. Em casa, Naomi mantinha uma fachada de normalidade. Conversava com os pais sobre as matérias, sobre os trabalhos, escondendo a parte amarga de sua experiência. Não queria preocupá-los. Eles já haviam sacrificado tanto para que ela estivesse ali. Não mereciam carregar também o peso de sua solidão. Em noites silenciosas, trancada no quarto, ela escrevia em seu diário. Ali, naquelas páginas escondidas, ela despejava suas angústias, seus medos, suas esperanças. Ali, Naomi era verdadeira, sem precisar ser forte o tempo todo. Foi em uma dessas noites que ela tomou uma decisão importante. Se o mundo ao seu redor não queria vê-la, então ela faria o impossível para ser vista, não através de confrontos vazios, mas através da excelência. Não bastava ser boa, ela seria inquestionável, seria extraordinária. No fundo, Naomi sabia que não poderia mudar corações e mentes com discursos ou lágrimas, mas talvez pudesse fazer isso com seus resultados, talvez pudesse forçar o respeito daqueles que jamais lhe dariam isso por compaixão. Com esse pensamento em mente, ela se jogou ainda mais fundo nos estudos e nos projetos. E foi nesse contexto que recebeu uma notícia que mudaria o rumo da sua trajetória. A abertura das inscrições para a grande competição de inovação da Riverstone Academy. Um evento anual que reunia os melhores projetos dos alunos e que podia garantir bolsas, reconhecimento e portas abertas para universidades renomadas. Naomi viu naquele anúncio uma oportunidade, não apenas de vencer uma competição, mas de construir uma ponte sobre o abismo silencioso que a separava dos outros. Uma chance de ser reconhecida não pela sua cor, não pela sua origem,
mas pelo brilho incontestável de sua inteligência. Ela sabia que o caminho seria árduo, sabia que enfrentaria resistência, inveja, talvez sabotagem, mas não hesitou. Inscreveu-se no projeto com a mesma firmeza silenciosa com que vinha enfrentando os dias de isolamento. A partir daquele momento, cada tarde livre foi dedicada ao projeto. Naomi mergulhou em livros de ciência, vídeos de engenharia, artigos de tecnologia educacional. Sua ideia começou a ganhar forma. Um sistema de ensino adaptativo baseado em inteligência artificial, capaz de identificar as dificuldades de cada aluno e criar métodos personalizados de aprendizado. Um projeto ambicioso, ousado, revolucionário. Enquanto a escola seguia sua rotina de olhares vazios e sorrisos hipócritas, Naomi traçava seu próprio caminho. Um caminho solitário, sim, mas também iluminado por uma força que nem ela sabia que possuía. O silêncio dos corredores, os risos abafados, os cochichos maldosos, tudo isso agora era combustível para sua jornada. Cada pequeno desprezo, cada barreira invisível era convertido em energia para construir algo maior do que todos os preconceitos juntos. Naomi sabia que ainda enfrentaria desafios imensos, mas pela primeira vez, em muito tempo, sentia que tinha algo a seu favor. O poder da ação silenciosa, a determinação inquebrantável de quem sabe que a melhor resposta ao preconceito não é a raiva, é a grandeza. E dessa vez, ela não apenas suportaria o silêncio, ela o transformaria em aplausos. A notícia sobre a competição de inovação espalhou-se pelos corredores da Riverstone Academy como fogo em palha seca. Cartazes foram colados nos murais, professores anunciavam nas salas de aula e em cada canto, alunos comentavam com entusiasmo, ou no caso de alguns, com pura estratégia, sobre o evento mais importante do ano. Para Naomi, aquela era a oportunidade que vinha esperando silenciosamente desde o primeiro dia em que pisou naquela escola. Não apenas uma competição, não apenas um prêmio, era a chance de mostrar, de forma inquestionável, quem ela era e o que era capaz de fazer. O regulamento era claro. Cada aluno deveria desenvolver um projeto inovador em uma das áreas disponíveis: ciência, tecnologia, engenharia ou matemática. O projeto seria avaliado por um júri composto de professores, especialistas convidados e até representantes de algumas universidades. O vencedor ganharia não apenas reconhecimento, mas também uma carta de recomendação especial, uma premiação em dinheiro para investimentos acadêmicos e, principalmente, respeito. Naomi anotou cada detalhe em seu caderno. Seus olhos brilhavam enquanto lia as instruções. Ela sabia exatamente onde queria apostar. Queria desenvolver uma solução que unisse tecnologia e educação. Algo que pudesse, de verdade, mudar vidas como a dela. Naquela noite, deitada na cama enquanto ouvia o barulho distante da cidade grande, Naomi deixou sua mente vagar. Pensou em suas próprias dificuldades, nas vezes em que sentiu que o método tradicional de ensino não a entendia, nas crianças de sua antiga escola pública que tinham sede de aprender, mas eram sufocadas por métodos antiquados. A ideia foi, surgindo como faíscas em sua mente. Naomi começaria a trabalhar em um sistema de inteligência artificial capaz de personalizar o ensino para cada aluno, identificando seus pontos fortes e fracos e sugerindo métodos de aprendizado sob medida. Não seria algo simples. Sabia que exigiria horas de pesquisa, programação, prototipagem e testes, mas também sabia que era possível e, acima de tudo, era necessário. Nos dias seguintes, mergulhou no projeto com uma dedicação que surpreendeu até seus professores. Passava horas na biblioteca, lia artigos científicos complexos que muitos colegas nem tentavam entender. Buscou cursos gratuitos online sobre inteligência artificial e machine learning, anotando tudo com uma fome de conhecimento que parecia inesgotável.
Claro, sua movimentação não passou despercebida. Ethan e Madison, ao perceberem o quanto Naomi estava envolvida no projeto, começaram a zombar ainda mais. Deve estar achando que vai mudar o mundo, Ethan comentou num dos intervalos, rindo com os amigos. Alguém devia avisá-la que isso aqui é só uma competição escolar. Madison, com seu sorriso venenoso, completou. Vai ser divertido ver a cara dela quando perder. Naomi ouviu tudo, mas não reagiu. Já aprendera que as palavras deles eram como vento. Tentavam empurrá-la para trás, mas ela escolheria a direção de seus passos. No meio desse turbilhão, uma ajuda inesperada surgiu. O professor de ciências, Sr. Bennett, chamou Naomi após uma aula. Sei que você está se dedicando para a competição, disse ele, cruzando os braços diante do quadro branco. E também sei que talvez você precise de recursos que não estão facilmente disponíveis. Naomi assentiu, cautelosa. Quero te oferecer acesso ao laboratório avançado da escola depois do horário de aula. Poucos alunos sabem disso, mas se você quiser, o espaço está disponível. Foi como abrir uma porta para um mundo novo. Naomi aceitou de imediato, agradecendo com um sorriso genuíno. Um sorriso raro que surgia apenas nos momentos em que sentia esperança real. O laboratório era um sonho. Computadores potentes, equipamentos de última geração, softwares caros que Naomi só conhecia de nome. Ela passava tardes inteiras ali, programando, testando, errando, reescrevendo códigos, corrigindo bugs. Era um trabalho solitário, mas cada pequeno avanço era uma vitória pessoal. Enquanto isso, o restante da escola parecia acelerar rumo à competição. Grupos se formavam, projetos eram discutidos nos corredores. Alguns já falavam como se a vitória fosse certa, baseando-se mais nos sobrenomes dos alunos do que na qualidade de suas ideias. Naomi, no entanto, sabia que seu maior adversário não eram os outros projetos. Era o preconceito, era a imagem que todos já haviam criado dela antes mesmo de conhecê-la de verdade. Em casa, seus pais acompanhavam a dedicação da filha com admiração e uma ponta de preocupação. As olheiras sob seus olhos se aprofundavam a cada dia, mas Naomi recusava-se a diminuir o ritmo. Filha, lembre-se de descansar também, dizia sua mãe, passando a mão carinhosamente em sua cabeça enquanto ela programava no computador da sala. Não. Se preocupe, mãe, Naomi respondia, sem tirar os olhos da tela. Eu preciso fazer isso. Eu quero fazer isso. E no fundo, Patrícia sabia. Sabia que não adiantava tentar impedir, porque aquela não era apenas uma competição para Naomi. Era a luta pela afirmação de tudo o que ela era. Era sua maneira de gritar para o mundo que existia, que tinha valor, que merecia estar ali. Os dias corriam e, aos poucos, o projeto de Naomi tomava forma. Seu sistema de inteligência artificial começou a funcionar nos primeiros testes. Ela implementou funções que identificavam os padrões de erro dos usuários, sugeria novas estratégias de aprendizado e até adaptava o estilo de ensino conforme o perfil de cada estudante. Cada linha de código era uma linha escrita na história que Naomi queria construir. Faltavam apenas 2 semanas para a apresentação final quando um novo desafio apareceu. Naomi chegou ao laboratório certa tarde e encontrou seus arquivos corrompidos. Todo o trabalho que havia salvo no sistema da escola estava inacessível. O pânico ameaçou dominá-la. Suas mãos tremiam enquanto tentava sem sucesso recuperar os dados. Foi quando percebeu. Alguém havia sabotado seu projeto. Não havia provas, mas Naomi sabia, no fundo, quem poderia ter feito isso. Por alguns minutos, sentou-se diante do computador, o coração disparado, sentindo que todo seu esforço poderia ter sido em vão. Poderia desistir. Poderia se render à injustiça. Mas não. Ela se recusava a ser vencida daquela forma.
Respirou fundo, abriu seu caderno de anotações, que sempre carregava consigo, e começou a reconstruir tudo do zero, linha por linha, ideia por ideia, até que lentamente seu projeto renasceu. Se eles achavam que poderiam derrubá-la, estavam muito enganados. A competição ainda estava em aberto, e Naomi ainda tinha muito o que mostrar. As 2 semanas que antecederam a apresentação final foram as mais intensas da vida de Naomi. Cada minuto livre era dedicado a ajustar o projeto, testar funcionalidades, corrigir pequenos erros. Havia um peso constante em seus ombros, a consciência de que, para ela, não bastava ser boa, tinha que ser impecável. Naomi sabia que os olhos estavam sobre ela, não os olhares de admiração que tantos colegas recebiam facilmente, mas olhares de desconfiança, de torcida silenciosa pelo seu fracasso. Ainda assim, mantinha-se firme, como quem segura uma vela acesa no meio de um furacão. Os comentários maldosos começaram a ficar mais frequentes, nos corredores, na hora do almoço, nos intervalos entre as aulas. Insinuações de que Naomi estava recebendo ajuda especial, piadinhas sobre favores que uma bolsista poderia estar fazendo para professores, insultos velados que jamais poderiam ser formalmente denunciados, mas que deixavam marcas profundas. Ethan e Madison lideravam esse coro invisível, agindo sempre com aquele cinismo irritante que os tornava quase intocáveis. Eles não a enfrentavam diretamente, mas organizavam a humilhação como maestros de uma orquestra cruel. Em uma manhã de sexta-feira, Naomi encontrou seu armário vandalizado. Papéis, amassados, livros jogados no chão, bilhetes anônimos rabiscados com insultos grosseiros. O choque inicial foi paralisante. Por alguns segundos, ela ficou ali, olhando a cena, sentindo a garganta fechar. A diretora da escola foi chamada, medidas protocolares foram tomadas. Mas, no fundo, Naomi sabia que nada mudaria. A cultura silenciosa de exclusão estava enraizada demais para ser corrigida com reuniões e advertências. Naquela mesma tarde, enquanto trabalhava no laboratório, percebeu algo estranho. Um dos computadores do sistema estava lento, travando em momentos críticos. Ao investigar, Naomi encontrou rastros de manipulação, arquivos apagados, programas maliciosos escondidos entre seus códigos. Era claro, não estavam apenas tentando humilhá-la socialmente, agora tentavam sabotar seu projeto, sua única chance de reconhecimento. Por dentro, Naomi sentia a raiva fervendo. Era injusto. Era cruel, mas não era novidade. A história de sua vida nunca fora pavimentada com facilidade. Sempre teve que lutar mais, provar mais, resistir mais. Respirou fundo, como fizera tantas vezes, e arregaçou as mangas. Passou a noite reconstruindo os dados perdidos, refez simulações, criou backups em pendrives que guardou consigo como tesouros preciosos. Se tentassem derrubá-la novamente, teriam que trabalhar muito mais duro. Os obstáculos, em vez de desanimá-la, reacendiam sua determinação. Cada tentativa de derrubá-la era mais um motivo para vencer. Cada golpe baixo era transformado em força. Peter, percebendo a tensão crescente, aproximou-se discretamente. "Você vai conseguir", disse, colocando um pequeno bilhete dobrado em cima da mesa dela. "Não importa o que eles façam." Naomi sorriu de forma sincera, um sorriso raro naqueles dias. Guardou o bilhete na mochila como se fosse um amuleto. Enquanto isso, a escola fervia em expectativa para a grande feira. Placas sendo colocadas nos corredores, stands sendo montados no ginásio. Professores e jurados convidados circulavam pelos corredores, avaliando ensaios e projetos ainda em fase de acabamento. Nos bastidores, no entanto, Naomi sentia que enfrentava uma guerra silenciosa. Uma guerra onde a arma mais poderosa era a resistência emocional. Certa noite, em casa, desabafou com a mãe, coisa que evitava fazer. "Às vezes sinto que, não importa o quanto eu tente, nunca vai ser suficiente",
disse com a voz embargada. Dona Patrícia, com sua sabedoria simples e forte, segurou as mãos da filha. Filha, o mundo é injusto, sempre foi. Mas você não está aqui para provar nada para eles. Está aqui para honrar quem você é. E isso, ninguém pode te tirar. As palavras da mãe ecoaram dentro de Naomi como uma luz em meio à escuridão. Ela não precisava da aprovação dos outros. Não precisava ser aceita por quem jamais estaria disposto a enxergá-la de verdade. Seu compromisso era com sua história, com sua verdade, com seu futuro. E no fundo, Naomi sabia. O que quer que acontecesse na feira de inovação, o que quer que tentassem fazer para derrubá-la, ela já era vencedora simplesmente por se recusar a desistir. A semana da apresentação chegou, e com ela a sensação de que tudo estava em jogo. Mas dessa vez, Naomi estava mais preparada do que nunca. Não importavam mais os obstáculos, não importava mais a sabotagem. Ela tinha algo que ninguém conseguia apagar, sua genialidade e sua força. E era com elas que ela enfrentaria o que viesse pela frente. Na manhã da grande feira de inovação, o ginásio da Riverstone Academy parecia outro mundo. As arquibancadas haviam sido decoradas com bandeiras, faixas e painéis luminosos que destacavam o orgulho da escola por seus talentos. Professores andavam apressados entre os estandes, orientando seus alunos de última hora, enquanto jurados convidados examinavam os projetos com olhares atentos e pranchetas em mãos. Naomi, carregando seu protótipo cuidadosamente montado e os relatórios de pesquisa, caminhava até o seu estande, sentindo o peso do momento sobre os ombros. Sua mente girava entre ansiedade e determinação. Ela sabia que aquele era o seu momento, que cada noite mal dormida, cada humilhação engolida, cada lágrima escondida, estava prestes a convergir para aquele único instante. Enquanto montava seu espaço, percebeu Ethan e Madison não muito longe, conversando animadamente com um dos jurados, provavelmente alguém conhecido de suas famílias. Naomi desviou o olhar. Não adiantava se comparar. Não adiantava alimentar a raiva. Precisava manter o foco. Quando terminou de arrumar seu projeto, fez uma última verificação nos sistemas. Tudo parecia funcionando. Seu coração desacelerou um pouco, permitindo-lhe respirar mais fundo. Foi nesse momento que o professor Bennett apareceu ao lado dela. Discreto, mas com um sorriso sincero no rosto. "Trouxe algo para você", disse, tirando do bolso interno do blazer um pequeno pendrive. Naomi olhou surpresa. "É um backup extra do seu projeto. Sei que você salvou em vários lugares, mas nunca é demais garantir, certo?" Ela pegou o pendrive como quem recebe um presente valioso. Aquilo era mais do que um simples dispositivo. Era um gesto de fé, de confiança, de alguém que acreditava nela em meio a tantos que torciam contra. "Obrigada, professor", disse com a voz embargada, segurando as lágrimas que ameaçavam escapar. "Você merece estar aqui, Naomi", completou ele. "Lembre-se disso." As palavras dele entraram fundo, como uma âncora lançada em meio a uma tempestade. Naomi sorriu, pela primeira vez naquele dia, com verdadeira gratidão. O ginásio começou a se encher. Pais, irmãos, jornalistas locais, outros alunos. O barulho crescia, e com ele, a tensão no ar. Naomi respirou fundo e se posicionou atrás do seu estande, onde uma pequena placa dizia seu nome e o título do projeto: "Inteligência ao alcance de todos. Um novo caminho para a educação personalizada." Os primeiros jurados começaram a circular. Naomi via outros estandes recebendo visitas rápidas, perguntas formais, comentários polidos. Quando um dos jurados parou diante dela, sentiu o estômago se revirar, mas manteve o sorriso firme. Apresentou seu projeto com segurança, explicando cada etapa, cada função do sistema, cada ideia por trás das escolhas tecnológicas. Falou da importância da educação personalizada,
do impacto que isso poderia ter para alunos de diversas origens, de como a inteligência artificial poderia ser usada como ferramenta de inclusão e não de exclusão. O jurado fez perguntas desafiadoras, tentando testar a profundidade do projeto. Naomi respondeu a todas, com calma e clareza, mostrando que não estava ali apenas repetindo informações decoradas. Ela dominava cada aspecto daquilo que havia criado. Enquanto falava, percebeu algo curioso. Pessoas começaram a se aglomerar em volta de seu estande. Outros jurados, colegas, até mesmo alguns professores. Como se pela primeira vez a voz de Naomi tivesse atravessado a barreira do silêncio e chegado aos ouvidos que antes se recusavam a ouvi-la. Ethan e Madison também perceberam. Naomi os viu, de relance, parados a poucos metros, observando com expressões tensas. Pela primeira vez, não havia zombaria nos olhos deles. Havia algo mais raro, reconhecimento. A feira prosseguiu por horas. Naomi apresentou seu projeto incontáveis vezes, com a mesma paixão, a mesma energia, a mesma esperança em cada palavra. Ao final, exausta, sentou-se em um dos bancos laterais para esperar o anúncio dos vencedores. O diretor da escola subiu ao palco improvisado no centro do ginásio. Ao seu lado, os principais jurados seguravam envelopes dourados, onde estavam os nomes dos premiados. O coração de Naomi batia tão forte que parecia ecoar pelo ginásio inteiro. Em terceiro lugar, um projeto sobre biotecnologia. Em segundo, uma plataforma de automação industrial. Naomi prendeu a respiração. E então, o diretor anunciou. E em primeiro lugar, com um projeto que une inovação tecnológica e impacto social de forma brilhante, Naomi Harris. O ginásio explodiu em aplausos. Por um instante, Naomi ficou paralisada, sem acreditar no que ouvira. Depois, quase em transe, caminhou até o palco. Recebeu o troféu de cristal das mãos do diretor, os flashes das câmeras cegando seus olhos marejados. Ao descer do palco, foi surpreendida por um abraço apertado do professor Bennett. Peter, tímido, aplaudia de longe com um sorriso de orgulho. Até alguns alunos que nunca haviam falado com ela antes se aproximaram para parabenizá-la. Ethan e Madison. Naomi os viu de longe, conversando entre si com expressões fechadas. Pela primeira vez, não. Eram eles que ocupavam o centro das atenções. Pela primeira vez, o brilho era dela. Naquela noite, deitada na cama, com o troféu ao lado, Naomi chorou. Mas não era um choro de tristeza, nem de alívio. Era o choro de quem carregou uma montanha nas costas e finalmente chegou ao topo. E soube naquele momento que nunca mais deixaria que o silêncio dos outros definisse sua história. O dia seguinte parecia diferente. A cidade de Chicago continuava agitada, com seus carros correndo pelas avenidas e as sirenes ao longe compondo a trilha sonora habitual. Mas para Naomi, tudo parecia em câmera lenta. Era como se o mundo finalmente tivesse parado para olhá-la. Ao chegar na escola, ela ainda sentia a emoção pulsando no peito. Vencer a feira de inovação não era apenas um troféu na estante. Era uma resposta, uma ruptura, um ponto de virada. Era a prova viva de que ela merecia estar ali tanto quanto qualquer outro. Aluno, talvez até mais. Mas a euforia logo deu lugar à consciência de que a batalha ainda não estava totalmente vencida. A apresentação final do projeto, agora para uma comissão especial formada por professores, pais de alunos e representantes de universidades, seria o último passo para consolidar sua conquista. Ao contrário da feira, essa apresentação seria individual, em auditório fechado, com transmissão interna para toda a escola. Cada palavra, cada gesto, cada resposta seria avaliado com olhos atentos e críticos. Naomi sabia que não poderia contar apenas com o brilho do seu projeto. Precisaria transmitir confiança, paixão e domínio total. Naomi passou o final de semana inteiro ensaiando.
frente ao espelho, na sala de casa, em frente ao olhar atento de seus pais. Aprendeu a controlar a respiração, a manter a voz firme, a sorrir com naturalidade. Cada detalhe era treinado como se fosse uma coreografia silenciosa para um público que, ela sabia, não lhe daria o benefício da dúvida. Na manhã da apresentação, vestiu sua melhor roupa, uma camisa branca simples, calça preta, sapatos baixos. Nada chamativo, nada extravagante. Queria que toda a atenção estivesse no que ela dizia, no que ela havia criado, no que ela representava. O auditório estava cheio. Professores ocupavam as primeiras fileiras, ao lado dos jurados e de alguns pais convidados. Mais atrás, os colegas de turma. Naomi reconheceu rostos familiares. Peter, com seu sorriso tímido, o professor Bennett, com uma expressão de orgulho discreto. E, claro, Ethan e Madison sentados juntos, os braços cruzados e os rostos impassíveis. Quando seu nome foi chamado, Naomi caminhou até o palco com passos firmes. O microfone a esperava no centro, sob a luz forte que iluminava apenas ela. Por um instante, sentiu o nervosismo subir pela espinha, mas então lembrou-se do caminho até ali. Cada noite em claro, cada humilhação suportada, cada linha de código reescrita, tudo aquilo a havia preparado para esse momento. Ela começou a falar. A voz a princípio trêmula, logo encontrou seu tom. Naomi explicou o funcionamento do seu sistema de inteligência artificial com clareza impressionante, usando exemplos simples para tornar a tecnologia acessível até mesmo para quem não entendia de programação. Falou dos impactos sociais, da democratização do ensino, do potencial de transformação que seu projeto carregava. A cada argumento, sentia o ambiente mudar. Os olhares, antes desconfiados, tornaram-se atentos. Pequenas expressões de surpresa surgiam nas faces dos jurados. Professores trocavam olhares discretos de aprovação. Quando terminou a apresentação, abriu espaço para perguntas, e elas vieram afiadas como esperado. Questionaram a viabilidade técnica, a aplicação prática, o financiamento de um projeto como aquele. Naomi respondeu a cada uma com segurança e respeito, sem se exaltar, sem se diminuir. O tempo pareceu se alongar enquanto os jurados faziam suas anotações finais. Naomi permaneceu ali, de pé, sem abaixar o olhar, sustentando com dignidade o peso daquele momento. Quando a última pergunta foi feita e respondida, o auditório explodiu em aplausos. A princípio tímidos, depois crescentes. Naomi olhou ao redor atordoada. Peter aplaudia de pé. O professor Bennett sorria de forma aberta. Até alguns colegas que nunca lhe dirigiram a palavra agora batiam palmas com entusiasmo sincero. Ela soube ali que havia feito mais do que ganhar uma competição. Havia conquistado o respeito, e não porque havia implorado por ele, mas porque havia provado, com seu talento e sua determinação, que era impossível ignorá-la. Ao sair do palco, Naomi foi abordada por uma representante de uma universidade renomada que lhe entregou um cartão de visitas e a convidou para conversar sobre programas especiais de bolsas. Outros professores se aproximaram para parabenizá-la pessoalmente. Ethan e Madison, por outro lado, desapareceram entre os alunos, sem coragem de encará-la. Naomi não procurou por eles, não sentia raiva. Sentia algo ainda mais poderoso: libertação. Naquela noite, deitada em sua cama, olhando pela janela o céu estrelado de Chicago, Naomi entendeu que havia atravessado uma fronteira invisível. Não era apenas uma bolsista em uma escola elitizada. Não era apenas uma garota negra enfrentando um sistema que tentava apagá-la. Ela era, agora, uma força que ninguém podia mais ignorar. E o mundo, com todas as suas portas antes fechadas, começava a se abrir. Os dias que se seguiram à apresentação foram uma transformação silenciosa e irresistível na vida de Naomi.
A notícia de sua vitória e da excelência do seu projeto espalhou-se pela escola mais rápido do que qualquer fofoca maldosa já havia se espalhado. Era como se, de repente, os corredores da Riverstone Academy tivessem mudado de temperatura. Por onde Naomi passava, os olhares que antes carregavam desconfiança, agora vinham carregados de curiosidade e respeito. Professores que, antes mal a cumprimentavam, agora a chamavam pelo nome. Alunos que jamais haviam trocado uma palavra com ela se aproximavam, tímidos, perguntando sobre o projeto, pedindo dicas, querendo fazer parte de algo que até poucos dias atrás consideravam invisível. Naomi sentia o peso da mudança. Era um peso bom, mas também estranho. Depois de tanto tempo sendo ignorada ou humilhada, receber sorrisos sinceros parecia um território desconhecido. Ela caminhava com mais segurança, mas com a mesma humildade de sempre, como se temesse que a qualquer momento aquele novo respeito pudesse ser retirado. Não demorou muito para que a escola decidisse usar a história de Naomi como símbolo do que a Riverstone Academy representava: inclusão, inovação, excelência acadêmica. Era irônico, Naomi. Pensava como agora seu rosto aparecia nas campanhas da escola, nas fotos dos corredores, como prova viva de um sistema que quase a expulsara silenciosamente. Foi convidada para dar entrevistas para jornais locais. Em uma delas, com uma voz calma e firme, falou sobre o projeto, mas também sobre a importância da diversidade no ambiente acadêmico. Disse, sem amargura, que oportunidades verdadeiras precisavam vir acompanhadas de espaços que acolhessem as diferenças e não apenas as tolerassem. As palavras de Naomi ecoaram. Foram compartilhadas nas redes sociais da escola e geraram discussões entre pais, professores e alunos. Muitos começaram a refletir sobre o ambiente que, sem perceber, haviam ajudado a construir. Um ambiente onde uma jovem brilhante precisou provar 1000 vezes mais seu valor para ser notada. O reconhecimento se estendeu além dos muros da Riverstone. Algumas universidades enviaram cartas de interesse para Naomi, mesmo ela ainda estando no ensino médio. Organizações educacionais a convidaram para palestras e eventos de tecnologia. Pela primeira vez, as portas que pareciam eternamente fechadas começavam a se abrir de verdade. Apesar de toda essa movimentação, Naomi permanecia fiel a si mesma, continuava estudando, trabalhando, sonhando. Não buscava os holofotes, buscava a transformação. Sabia que seu sucesso não era apenas pessoal, era coletivo. Era um passo em nome de todos os que vinham antes dela e dos que ainda viriam. Ethan e Madison, outrora os reis do ambiente social da escola, agora passavam por Naomi com olhares abaixados. Não houve desculpas formais, nem pedidos de perdão, mas Naomi não esperava isso. O verdadeiro reconhecimento, ela sabia, não viria de palavras forçadas, mas da mudança de atitude. O golpe mais duro para eles não foi vê-la vencer, foi vê-la vencer sem se tornar amarga, sem devolver as mesmas ofensas, sem se rebaixar ao nível deles. Naomi triunfara de uma maneira que eles não podiam contestar, com elegância, talento e dignidade. Em uma cerimônia especial de premiação, organizada pela direção da escola para homenagear os alunos de destaque, Naomi foi convidada para subir ao palco novamente. Ao receber seu certificado de honra e o aplauso caloroso dos presentes, sentiu algo diferente dentro de si. Não era o orgulho vazio, era a gratidão. Gratidão pela menina que não desistiu, mesmo quando tudo parecia contra ela. Na plateia, seus pais estavam sentados na primeira fila, segurando as mãos um do outro com força. Os olhos de Dona Patrícia brilhavam de lágrimas, enquanto o senhor Malcolm sorria com aquele misto de orgulho e incredulidade típico dos pais que veem seus filhos alcançarem mais do que eles próprios ousaram sonhar. Depois da cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam pelo salão decorado, uma pequena fila se formou.
em volta de Naomi. Alunos, professores, convidados, muitos queriam parabenizá-la, tirar fotos, ouvir conselhos. Entre os rostos apareceu a senhora Donovan, a professora de história que, meses atrás, havia sido uma das primeiras a enxergar seu potencial. Eu disse que você tinha muito a oferecer, disse ela sorrindo com gentileza, mas ver o que você construiu é ainda mais bonito do que eu imaginei. Naomi sorriu de volta, um sorriso cheio de emoção contida. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. A professora apertou sua mão com firmeza, e naquele gesto havia uma passagem simbólica. Naomi não era mais a aluna desacreditada, era a jovem que inspirava. Era a nova referência. Ao sair do salão, sentindo o ar fresco da noite em seu rosto, Naomi olhou para o céu de Chicago. As estrelas cintilavam acima dos prédios altos. Era um novo começo, não apenas para ela, mas para todos que, como ela, carregavam sonhos grandes demais para serem confinados por muros invisíveis. Ela sabia que ainda teria muitas batalhas pela frente, que a vida continuaria cheia de desafios. Mas naquele momento, com o vento bagunçando seus cabelos e o coração leve, Naomi se permitiu acreditar que sim, era possível mudar o mundo. E de alguma forma, ela já havia começado. Naomi caminhava devagar pela calçada iluminada pelas luzes suaves da cidade. O troféu que recebera na escola estava guardado em sua mochila, mas o verdadeiro prêmio pesava de outro jeito em seu coração. Não era algo que pudesse ser tocado ou exibido em uma prateleira. Era a certeza tão rara e tão valiosa de que ela havia vencido uma batalha muito maior do que qualquer competição acadêmica. Enquanto caminhava, lembrava de cada momento daquela jornada. Lembrava dos cochichos, dos risos abafados, dos olhares que diziam "você não pertence aqui", sem emitir som algum. Lembrava do armário revirado, das sabotagens silenciosas, da sensação esmagadora de não ser vista, não ser ouvida. E lembrava também da força que encontrara dentro de si mesma para não desistir. Passar por tudo aquilo sem perder a dignidade fora sua maior vitória. Vencer sem precisar se igualar à mesquinharia dos outros. Provar seu valor não com gritos ou vingança, mas com inteligência, esforço e um caráter inquebrantável. Em casa, seus pais a esperavam acordados, com um bolo simples de chocolate e sorrisos emocionados. Eles não precisavam de discursos, o olhar de orgulho nos olhos deles dizia tudo. Sentaram-se juntos à mesa, conversaram, riram, celebraram com a alegria humilde de quem sabe o valor de cada conquista. Naomi subiu para o quarto mais tarde naquela noite e, antes de dormir, pegou seu diário, o mesmo onde tantas vezes desabafara suas tristezas mais profundas. Escreveu uma nova entrada, não para lamentar, mas para agradecer. Agradecer a garota que ela fora, quando tudo parecia perdido. A menina que não cedeu à raiva, que escolheu a resistência silenciosa, que acreditou mesmo quando tudo parecia sussurrar o contrário, que ela era capaz. Nos dias que seguiram, a vida não se tornou magicamente perfeita. Ainda havia desafios, ainda havia barreiras sutis a serem enfrentadas. Mas Naomi agora carregava consigo algo que ninguém mais poderia lhe tirar: confiança verdadeira. A certeza de que pertencia a qualquer lugar que seus sonhos a levassem. As oportunidades começaram a se multiplicar. Convites para palestras, propostas de mentoria, entrevistas para programas de jovens talentos. Cada nova porta que se abria era mais uma prova de que sua luta não fora em vão. Ainda que muitas vezes tivesse sido obrigada a trilhar o caminho sozinha, Naomi sabia que não caminhava apenas por si mesma. Sua vitória era também uma vitória para todos que, como ela, foram um dia silenciados, diminuídos, ignorados. Cada palavra que ela dizia em público carregava a esperança de inspirar outros a não desistirem.
Em uma tarde de sábado, meses depois da feira, Naomi voltou à sua antiga vizinhança. Visitou a escola pública onde estudara, falou para uma sala cheia de alunos que, como ela, sonhavam com um futuro melhor. Contou sua história não para se vangloriar, mas para mostrar que era possível, que o talento, a inteligência e a força de vontade não respeitavam fronteiras de bairro, cor de pele ou conta bancária. Ao terminar sua fala, uma menina de olhos brilhantes e cabelos cacheados se aproximou, segurando timidamente um caderno gasto. Eu também quero ser cientista, disse. A menina, a voz baixa, mas cheia de esperança. Naomi ajoelhou-se para ficar na altura da menina e sorriu. Então seja, respondeu. E nunca deixe ninguém fazer você duvidar disso. Enquanto caminhava de volta para casa naquele dia, Naomi sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Entendeu que sua jornada estava apenas começando, que ainda haveria barreiras, que ainda haveria injustiças, mas também entendeu que a força que havia descoberto dentro de si era permanente. Era a força de quem já atravessou o deserto e sabe que não importa o tamanho da próxima tempestade, ela é capaz de resistir. E agora, com o futuro aberto diante de si como uma estrada sem fim, Naomi não tinha mais medo. Ela não precisava mais pedir permissão para sonhar alto. Ela era dona da própria história e a escrevia dia após dia com a coragem de quem sabe que não existe lugar neste mundo que esteja fora do seu alcance. E você? Já enfrentou situações em que precisou provar seu valor? Compartilhe sua história com a gente nos comentários. Se você gostou dessa história inspiradora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão tocar seu coração.